pai e aquela mãe, certamente era espelho para os filhos. Certamente eles estavam reproduzindo aquilo que eles ouviam em casa. Por isso é muito importante nós, enquanto pai, enquanto mãe, saber muito bem o que falamos para nossas esposas e para os nossos maridos. E hoje, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que é sobre família. Sobre família. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas, dá muitos conselhos a cada um de nós. E a Bíblia diz que os conselhos podem abençoar muitos a nossa vida. E a Bíblia diz que o sábio dá ouvido aos conselhos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Isso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 15 e 16. Irmão, por favor, pode acender aqui para mim? Obrigado. Estou de óculos, mas a minha vista não é muito boa. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto vede prudente como andais, não como necios, e sim como sábios. Portanto, vede prudente como andais, não como necios, e sim como sábios. Continua. Remido o tempo, porque os dias são maus. Remido o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo diz aqui, irmãos, Paulo está dizendo que vivam de forma inteligente, vivam como sábios e aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. Dias difíceis, dias de guerra, dias de desentendimento, de brigas, sobretudo dentro de casa, como eu falei aqui agora. E qual seria o primeiro conselho que nós podemos levar para a nossa casa? Qual seria o verdadeiro motivo para que a minha casa seja um lugar de bênção, um lugar de paz, de alegria, um lugar onde o poder de Deus é manifestado entre mim e minha esposa, entre os meus filhos, eu enquanto pai para os meus filhos, eles enquanto filhos para os pais. Isso é muito importante. E o primeiro conselho é: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos para depois, e muitas vezes esse depois é tarde demais. Nós perdemos por conta de deixar para depois, de ver e fazer de conta que não é nada. Eu já disse aqui uma vez que um prédio não cai de repente. Há uma rachadura ali e alguém passa e deixa para lá. Alguém passa, não é nada, depois eu vejo, eu vou chamar alguém para arrumar. Um belo dia esse prédio cai. Assim também é uma casa. Assim também é uma família. Certamente muitos aqui sabem e conhecem alguém que passou por uma dificuldade como essa. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos fala algo muito importante acerca
da parábola do Lázaro, do rico e o mendigo. Certa vez, irmãos, Jesus contando uma parábola sobre o rico e o mendigo. Um rico era um homem rico onde ele vivia uma vida dissoluta, gastando, bebendo, fazendo festa, vestindo roupas caras. E havia um mendigo que vivia ali à porta dele. E ele não se preocupava com aquela pessoa. E aquele mendigo ficava esperando cair algumas migalhas da sua mesa para que ele pudesse comer. E aquele rico passava por ele, não ligava. E aquele mendigo contava única e exclusivamente com a solidariedade dos cães que passavam por ele e a lamber as suas feridas. Certo dia, esse mendigo morreu e ele foi levado para o céu. Foi levado para o seio de Abraão. E o rico também morreu. Mas o rico foi para o inferno. O rico foi para o inferno. O interessante é que esse rico, ele fez 3 coisas. Ele se lembrou de 3 coisas. Interessante. Só que ele se lembrou tarde demais. Ele se lembrou no inferno. Ele lembrou de orar. Só que aí já era tarde. Ele reconheceu o valor de Lázaro. Vejam, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, quando ele viu onde ele estava, era tarde demais. O irmão Levi, falando aqui há pouco na escola bíblica, ele falou sobre arrependimento. É importante, irmãos, que eu e você temos plena clareza das coisas, de nos arrepender por conta das coisas erradas que nós possamos fazer, ou que possivelmente estamos fazendo. Isso não é tarde demais. Esse homem, primeiro ele se arrependeu tarde demais onde ele estava. Depois, ele vendo que Lázaro estava lá no seio de Abraão, ele pediu para que Abraão mandasse ele tocar na água e molhar a ponta dos dedos e tocasse em seus lábios para que o tormento, a dor dele pudesse ser aliviada. Tarde demais. Não adianta mais. Já estava. E depois, por último, ele se lembra da sua família. Ele lembra do pai. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de que virem também para este lugar de tormento, para que eles não vá para aquele lugar. Manda Lázaro lá, para avisar a minha família, a minha casa, os meus irmãos, que eu não quero que eles sofram aqui. Agora é tarde. Quantas famílias, quantas pessoas estão deixando de fazer o que é certo? Tarde demais. No inferno. Enquanto estamos aqui, ainda há tempo. Ainda há tempo de reconhecer as nossas faltas, as nossas dificuldades, aquilo que nos impede de se aproximar de Cristo, de ter intimidade com Cristo. Irmãos, muitos vivem aqui nessa terra sem se preocupar com a eternidade. E a eternidade, irmãos, existe. E para muitos, a eternidade vai ser tarde demais. A eternidade
é um lugar onde há paz, onde há alegria, onde há contentamento. E o pior, acho que a pior dor que existe para o ser humano é a dor do remorso. Você se arrepender, mas não ter mais tempo. Esse homem passou uma boa parte da sua vida desfrutando da vida, gastando, se vestindo bem, comendo bem, mas não ligou para o próximo, não ligou para aquele que estava à sua frente ali. Irmãos, não adianta a gente pensar que vamos agradar a Deus sem olhar para o nosso próximo, sem cuidar da nossa família. Quantas famílias estão sendo destruídas porque o marido ou a esposa se trata mal? É com palavras de brutalidade um com o outro. Nós temos que cuidar disso, porque senão é tarde demais. Quantas famílias são destruídas? Quantos relacionamentos são destruídos por conta de falta de cuidado, falta de amor, de zelo. Eu vi 3 testemunhos por esses dias preparando essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro, uma mãe chegou diante do pastor dela e disse: pastor, pelo amor de Deus, visita minha filha. Ela saiu de casa e largou o filho, largou o marido, está uma tormenta danada dentro da casa dela. Eu não sei mais o que fazer, eu não posso cuidar das crianças, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí o pastor falou: me dá o número do celular dela que eu vou tentar conversar com ela. Aí ela passou e o pastor entrou em contato, mandou um zap para ela e tal, se apresentou, falou do que se trata, e ela dizia assim: pastor, respeito o seu trabalho, respeito muito o seu ministério, mas não se preocupe mais comigo. Eu não quero saber desse homem. Tudo que ele fez para mim, morreu. Ele assassinou tudo de bom que eu tinha por ele. Eu não quero mais. Não perca o seu tempo comigo. Aí veio no outro dia veio outro homem, 2 homens. Aí esse rapaz chegou para o pastor e falou: pastor, o senhor me conhece? O senhor conhece a minha história? O senhor conhece a minha família? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pastor, ser maltratado pela minha esposa. Eu não aguento mais aquela mulher me diminuindo cada dia. Eu não aguento mais. Ela está conseguindo assassinar todos os planos, os sonhos que eu tinha para mim e para minha família. Eu não aguento mais, pastor. Quantos casos nós temos assim no nosso dia a dia? Outro, um homem alto, forte, articulado, falava bem, chegou diante do pastor e falou: pastor, me ajuda. Estou há 3 meses sem ver a minha esposa. Ela saiu de casa e eu não consigo mais conversar com ela. Ela não consegue nem me atender ao telefone. Eu tento mandar um zap, mandar uma mensagem, ela não responde. Ela não fala mais comigo, pastor. Eu já emagreci 3 quilos. Eu ando pela casa, eu ando de um lado para o outro. Eu estou ficando louco. Porque eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa.
E aí ele começou a chorar copiosamente. E de repente ele falou assim: pastor, só que a minha esposa tem razão. Ela tem razão de ter saído de casa. Porque eu era um bruto. Essas expressões ele usou: eu era um cavalo, eu era um animal, eu tratava mal, eu não respeitava ela. Só que eu mudei, pastor. Eu só queria uma chance para provar para ela que eu mudei. Que é tarde demais. Ele conseguiu tirar tudo de bom que ele tinha, que ela nutria por ele. Aonde ele começou a se lembrar? Na dificuldade, na luta. Talvez o inferno dele era aquilo. Talvez aquele era o inferno que ele estava passando. Quantos nós vemos assim? O fato, irmãos, é que isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós estamos vivendo isso todos os dias. Todos os dias. Primeiro conselho é: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Diga para sua esposa, para o seu esposo, o quanto você a ama, o quanto ela é especial para você. Cuide do seu relacionamento. Ame os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que obedecer os seus pais. É verdade. Que bênção ver os filhos obedientes aos pais. Mas a Bíblia também diz para nós, pais, não levar a ir aos nossos filhos, porque muitas vezes nós fazemos isso. E aí vive aquela bagunça, aquela luta dentro de casa. Falta de quê? De amor, de paz, de comunicação. Como é importante, irmãos, a comunicação dentro de casa. Até para brigar, até para chamar a atenção do marido, do filho, nós temos que ter sabedoria. E muitas vezes nós não temos. Uma coisa boba vira uma loucura dentro de casa por nada. Uma palavra maldita não volta atrás. Não volta atrás. O segundo conselho: faça da sua casa uma extensão do céu. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Mateus, livro de Mateus 6, 9. Mateus 6, 9 nos ensina algo tão maravilhoso. A oração dominical. Oração essa que nós deveríamos fazer todos os dias na nossa casa. Um pouco antes, Mateus 6,6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai vê em secreto e te recompensará. O 9 diz assim: porquanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aonde que o nome do Senhor tem que ser santificado? Na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha família. É ali que o nome do Senhor tem que ser glorificado.
e santificado. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu governo. Uma casa onde é governado ao Senhor, o diabo não toma conta. Uma casa onde o Senhor governa, onde o Senhor tem o senhorio, a confusão não toma conta. As brigas não prevalecerão. Porque só assim, irmãos, só assim nós faremos da nossa casa uma extensão do céu. Só assim nós teremos na nossa casa um pedacinho do céu. Existem muitas casas onde filhos querem morar dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o pai e a mãe é bênção dentro da igreja. E dentro de casa. E dentro de casa. E dentro do carro. Existe isso, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Se nós queremos fazer da nossa casa uma extensão do céu, nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que olhar para isso e fazer com que isso seja verdadeiramente, essa oração seja verdadeiramente para nós e para a nossa casa. Porque senão, quem vai governar é o diabo. E não vai ser uma casa, vai ser um inferno. Onde um vai falar alto com o outro, onde um vai xingar o outro, onde aquelas crianças que eu falei no início, as brincadeiras delas, vai ser aquilo. Xingamento. Não, pai, estamos brincando. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Irmãos, o que é céu? O que é inferno? Isso tem que ser muito claro para nós. Céu é a presença de Deus. Inferno é a ausência de Deus. Isso tem que ser muito claro para todos nós. E você entra em determinadas casas que não é um céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, na minha casa, como no céu. Se eu quero que a minha casa seja um céu, eu tenho que tratar bem a minha família. Não há como. Não há como. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ô irmão, muitas vezes nós não conseguimos, por causa de uma louça que o marido não lavou, ou a esposa não lavou, e ele chegou em casa cansado, querendo comer, e viu, e começa aquela gritaria, gente, como assim? Por quê? A nossa casa é o céu. O que é inferno? Lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de choro, escuridão, trevas, loucura, demônios. O que é céu? O que é céu para você? Diga, fale. O que tem no céu? Pode falar? Paz, que mais? Bênção, que mais? Perdão, alegria, que mais? O quê? Amor. Irmãos, essa palavra amor, no céu ninguém vai falar hebraico, aramaico, italiano, inglês, português. Não. A linguagem que será falada no céu é a linguagem do amor. É o amor. Qual linguagem nós estamos tendo na nossa casa? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque
Se nós não cuidarmos da nossa casa, irmãos, ela vai cair. Aquela pequena rachadura vai fazer com que o prédio caia. Infelizmente, irmãos, a gente vê uma multidão indo para o inferno. A gente vê amigos, a gente vê família indo para o inferno. E é triste, sabe? Se a gente não se a gente não orar por essas pessoas, nós estamos errados. Essa semana eu conversando com um amigo, e ele dizia, um pastor da igreja dele, que adulterou, pai de 4 filhos. E ele adulterou com irmã, sabe? Por quê? Falta de arrependimento, por falta de cuidado. Não importa se foi ele, se foi ela, que não cuidou do casamento. Os 2 eram casados. Sabe? E a gente vê isso todo dia. Todo dia. Se nós não cuidarmos da nossa casa, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles um dia serão pais, serão mães, serão maridos e esposas. E como serão? Como será a casa deles? A responsabilidade é muito grande, irmão. É muito grande. Se o Senhor não reinar na nossa casa, se o Senhor não governar a nossa casa, o diabo vai governar. O Senhor é tão maravilhoso que Ele é educado. Ele bate na porta. Ele bate na porta para entrar. Aí você diz, entra. Aí na sua casa vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter bênção, a linguagem do amor com os filhos, com a esposa, com o marido. Sabe? Nós temos que aprender isso todo dia, irmãos. Todo dia. Porque nós somos bombardeados por que não presta. Por que não presta. E se nós não cuidarmos disso, infelizmente, nossa casa cai. A gente vê as coisas acontecendo. Você olha na rede social, você vê um monte de coisas. Fala, não, isso é longe, isso está distante de mim, está distante da minha casa. A Bíblia diz, para aquele que está de pé, ore para que não caia. Era um pastor. Não, eu sou bonzão, eu estou firme aqui. Tem lugar que você cai. Cuide do seu casamento. Cuide da sua esposa. Ame, respeite. Diga palavras de bênção, de amor. Para que o seu lar seja mais e mais abençoado. Um lar